Olá, esse é o canal da Igreja Batista do Bairro Novo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e pedimos a gentileza para você se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like, se eu gostei. Então vamos para a nossa palavra de hoje, domingo, dia 21 de março de 2021, que tem como tema Não deixe a comunhão se esfriar. Então nosso objetivo nesse vídeo é justamente refletir sobre a importância da comunhão, seja nos tempos considerados normais ou seja nos tempos de pandemia aos quais estamos vivendo em 2020 e também em 2021. E a primeira lição para nossa reflexão nesse vídeo é sobre a importância da comunhão. Vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre a importância de mantermos a comunhão e a importância da comunhão, então, no geral. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A primeira lição dentro dessa primeira lição é que a palavra de Deus nos deixa uma ordenança para não deixarmos de congregar. Se a Bíblia nos apresenta esse termo como um termo usado no imperativo, ou seja, algo que está sendo ordenado, algo que está sendo solicitado, é um mandamento da parte de Deus, então podemos perceber que a comunhão está dentro de uns pilares da vida cristã, de acordo com a palavra de Deus. Ora, se não fosse assim, o próprio Deus não deixaria uma palavra de ordenança ou um termo imperativo para que nós não viéssemos então a deixar de congregar. Mas já que o Senhor colocou essa palavra, não deixem de congregar, então podemos entender que, em primeiro lugar, é uma ordenança da parte de Deus para a nossa vida. E os porquês disso nós vamos compreender logo mais nesse vídeo. Ainda nesse aspecto da importância da comunhão, Salmo de número 133, nos versos 1 ao 3, ou seja, o capítulo todo do Salmo 133, a Bíblia nos ensina que a comunhão é um lugar de bênção e de vida. Olha só o que diz as Escrituras no primeiro versículo, dizendo assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Se parasse por aqui esse texto, nós já perceberíamos o quão profundos tesouros possuem na comunhão, quão bom e quão suave, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Mas olha só como esse capítulo termina no versículo 3, dizendo que ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Ou seja, podemos compreender que na comunhão com os irmãos, é que encontramos um lugar de bênção e de vida para sempre. E a terceira lição que aprendemos dentro dessa primeira lição é que através da comunhão é que nós somos lavados pelo sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, verso de número 7, diz assim: Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que texto interessante. Nós vemos em outras partes da Bíblia que a Bíblia representa a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos membros de um só corpo, que é o corpo universal chamado a Igreja de Jesus, os seus filhos. E aqui, então, nesse texto, nós aprendemos que estarmos unidos, estarmos em comunhão, esse processo de participar dessa comunhão, nos purifica e nos lava de todo o pecado. Qual que é o entendimento aqui baseado no corpo? Ora, se eu vier a cortar o meu dedo, obviamente, se esse dedo um dia sofrer uma lesão, onde esse dedo sair desse corpo, ele já não haverá como haver a recuperação. Mas se esse dedo manter no corpo, mesmo que ele esteja machucado, por estar no corpo e o sangue de Jesus estar passando por todo esse corpo, obviamente, então, esse dedo encontrará a sua recuperação. E é mais ou menos essa a mensagem que João quer transmitir aqui nesse texto. Esse texto, esse princípio de confessar os pecados e de ser perdoado e ser lavado e purificado de todo pecado através do corpo de Cristo, é asseverado no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando o apóstolo Tiago diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Justamente, o apóstolo Tiago está escrevendo uma carta aqui para uma igreja, ou seja, para uma comunidade de irmãos, onde o apóstolo Tiago está indicando alguns princípios, onde eles poderiam aplicar esses princípios para quê? Para que os pecados uns dos outros fossem
fossem perdoados e assim também a oração do justo fosse colocada em prática e então houvesse esse poder efetivado por meio da comunhão. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre não deixar a comunhão se esfriar. E aqui vimos então alguns textos bíblicos que nos incentivam, que nos esclarecem sobre a importância de mantermos a comunhão. E o segundo ponto para a nossa reflexão aqui no nosso vídeo é sobre os benefícios da comunhão. Ora, eu penso que para nós participarmos de uma igreja, participarmos de uma comunidade cristã, é preciso ter muita fé e um coração muito aberto, porque participar de uma reunião, de um grupo de pessoas, é muito difícil, muito complicado. Mas é justamente esse um dos motivos que o Senhor quer nos fazer participantes do seu corpo, da sua igreja. Por quê? Porque aprendemos por meio desses desafios. Aprendemos uns com os outros, aprendemos a perdoar uns aos outros, aprendemos a tolerar uns aos outros e tolerar as falhas uns dos outros e também aprendemos a olhar com os olhos de Cristo para o outro. Por quê? Porque se alguém está em determinado momento falhando, a nossa expectativa em Cristo é que esse alguém possa encontrar a verdade e então acertar os seus erros, acertar as suas falhas, para se tornar então um cristão maduro, e esse é o nosso papel, tanto da liderança, tanto de toda a igreja, de todo cristão que participa da igreja. É torcer uns pelos outros, é orar uns pelos outros, é incentivar e edificar uns aos outros. Portanto, os benefícios da comunhão. Em primeiro lugar, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, onde a Bíblia nos ensina sobre o encorajamento mútuo. A Bíblia diz assim: por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como já de fato estáis fazendo. Romanos capítulo 14, versículo 19, a Bíblia reforça esse ensinamento, dizendo: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Ou seja, aprendemos aqui nesses textos bíblicos que participar do corpo de Cristo, embora seja desafiador, também nos traz essa possibilidade de encorajar os outros e também de receber o encorajamento dos outros. O texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao 13, nos ensina que estar na comunidade, na comunhão com os irmãos, isso então nos ajuda a manter a nossa fé. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O texto de Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10, diz que é melhor serem dois do que andar só, porque se um cair, o outro o ajuda a levantar. E é justamente esse princípio que encontramos aqui no texto de Hebreus, onde a caminhada cristã, a comunidade cristã, nos ajuda então a manter a nossa fé e a não se afastar do Deus vivo. Outro princípio que encontramos aqui sobre os benefícios da comunhão é sobre a amizade, o apoio e também os milagres nos momentos difíceis. Tiago capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Olha que texto interessante. Aqui nós aprendemos sobre o apoio nos tempos difíceis, aprendemos também sobre a amizade nos tempos difíceis e aprendemos também que a igreja, por meio dos presbíteros, por meio da liderança e obviamente por meio de toda a comunidade, tem esse poder, através desse apoio, de produzir e de clamar pelo milagre e pela intervenção de Deus nos momentos difíceis. Ora, quem é que pode chamar os presbíteros da igreja? Justamente aquele que faz parte de uma igreja, que congrega em uma igreja, que faz parte de uma comunhão. Infelizmente, hoje, as coisas andam um pouco confusas, onde as pessoas populares, as pessoas comuns, acabam errando na sua forma de identificar o evangelho, confundindo os milagres com apenas um pastor, o pastor que faz milagres ou o pastor da televisão, e acabam não compreendendo que, no fundo, não foi o pastor ou o presbítero que realizou o milagre, mas o que é que realizou o milagre? Foi a comunhão no corpo de Cristo. Foi o solicitar, foi ter o ato de humildade, de convidar alguém, então de se submeter a esse alguém,
ou essas pessoas, ou essa comunidade, para que então receba amizade, receba também o apoio e, obviamente, receba também o milagre de Deus. E o terceiro ponto para a nossa reflexão é justamente sobre o desafio atual. Nós sabemos os tempos os quais nós estamos vivendo, um tempo onde é recomendado o isolamento social ou distanciamento social. Sabemos que, na medida do possível, isso é possível, mas naquilo que não podemos fazer, não há como fazer, mas ainda assim nós vamos levando a vida. Obviamente, como igreja, como cristãos, nós respeitamos as leis e as ordenanças e os princípios e as indicações vindas das autoridades, porém, precisamos compreender que é um momento realmente difícil e desafiador quando se trata da comunhão. Infelizmente, conversando com outros pastores colegas, é perceptível dentro das igrejas que muitos acabam utilizando do distanciamento social para utilizar da sua desculpa para não participar mais da igreja. A verdade é que mesmo em tempos normais isso já acontecia, pessoas que acabavam não participando do corpo de Cristo de forma efetiva. Mas hoje, com essa possibilidade, essas mesmas pessoas acabam utilizando isso como uma desculpa para si. Obviamente, aqui não estou dizendo de forma geral, cada caso é um caso, há pessoas com comorbidades, há pessoas mais vulneráveis, há pessoas que precisam de fato se guardar e às vezes não apenas para si, mas se guardar para os seus familiares também, para evitar o contágio dos seus familiares. Então aqui não quero generalizar nada, só estou dizendo alguns exemplos que está sendo comum dentro das igrejas. E esse tem sido um dos desafios atuais. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos ensina assim: orai uns pelos outros. E é justamente esse o nosso papel nesse momento. Dentre tantos desafios, nós vemos recentemente em algumas pesquisas que o índice de ansiedade e depressão no Brasil tem aumentado. Justamente porque o Brasil já era, mesmo antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo. Agora, com todas essas questões, o cuidado com a saúde, o cuidado com o próximo, o cuidado inclusive também econômico, tudo isso vem até nós como brasileiros e como humanos de uma forma onde nós precisamos lidar com tudo isso, a ansiedade, a depressão, a insônia. E isso também faz parte do desafio atual. Portanto, orai uns pelos outros, no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos ensina o princípio para nós mantermos a nossa comunhão. E aqui fica então algumas reflexões, algumas perguntas para a nossa própria reflexão. E a pergunta é: o que você pode fazer para manter a comunhão? Será que mandar uma mensagem para alguém? Será que ligar para alguém? Será que fazer uma visita? Claro, dentro das possibilidades. O que é que você, como cristão, pode fazer para manter a comunhão e para encorajar uns aos outros? Mas seja o que formos fazer, não podemos deixar a comunhão se esfriar. Outra pergunta para a nossa própria reflexão é: como está a nossa comunhão com Deus? Nesse tempo de distanciamento social, nesse tempo onde estamos um pouco mais isolados na nossa casa, com provavelmente mais tempo para poder buscar ao Senhor, como está sendo a nossa busca a Deus? Como está sendo a nossa comunhão com Ele? Como está sendo a nossa comunhão, a nossa participação nesse corpo de Cristo e nessa disponibilidade do Espírito Santo, onde Ele já derramou sobre nós? Como está o nosso coração, a nossa fome, a nossa sede de buscá-lo, de conhecê-lo e de amá-lo a cada vez mais? Que essas perguntas e essas respostas sejam respostas positivas, onde possamos refletir dentro de nós mesmos e tomar atitudes práticas para sempre colocar em primeiro lugar o nosso amor a Deus em prática e em segundo lugar o nosso amor ao próximo também em prática. Que seja assim em nome de Jesus. Te convido então a orar juntos ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque somos participantes de um corpo, o corpo de Cristo, os representantes do Senhor nessa terra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte de uma família universal, uma família que está em todos os lugares dessa terra, uma família abençoada pelo Senhor, uma família que partilha da mesma fé, da mesma esperança, uma família que partilha da mesma visão sobre o futuro e inclusive sobre o que estamos vivendo. Cremos que o Senhor tem coisas para vivermos nos anos que virão. Por isso, mantemos a nossa confiança em Ti e mantemos a nossa esperança no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a superar esses momentos
Esses momentos onde precisamos lidar com o desafio do distanciamento social, ao mesmo tempo de lidar com o desafio de mantermos a comunhão. Mas nos ensina, nós somos gratos porque o Senhor também nos deu as possibilidades da tecnologia e sabemos que tudo isso pode ser utilizado para mantermos a comunhão até que tudo isso se passe. Assim oramos para que o Senhor nos unja com criatividade. Não deixe o nosso amor, a nossa comunhão se esfriar, mas que justamente nesses momentos possamos nos guardar o nosso coração para manter a nossa comunhão e fazer com que essa comunhão a cada dia cresça, se fortaleça, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, para que tudo isso passe e no tempo certo, quando tudo isso passar, possamos a cada dia crescer e avançar como corpo de Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.